Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto super importante na veterinária. Sabe quando o coração de um pet começa a ficar cansado? Pois é, existe todo um arsenal de medicamentos, um verdadeiro kit de ferramentas para ajudar esse órgão tão vital. E é sobre isso que a gente vai conversar. A grande questão é como que os remédios podem, de fato, ajudar um coração que já não tem mais a mesma força. Qual é a mágica, quer dizer, a ciência por trás disso? É o que a gente vai entender agora. Para a gente entender como se resolve o problema, primeiro a gente tem que olhar bem para ele, né? Pensa no coração como uma bomba. Esse gráfico aqui é perfeito para isso. A linha cheia, essa aqui, é a de um coração saudável, uma bomba eficiente, sabe? Já a linha pontilhada, bom, essa é de um coração cansado. Ele precisa se esforçar muito mais para ter um resultado bem mais fraco. É o que os veterinários chamam de inotropismo negativo, ou seja, uma contração sem força. Certo. E quando essa bomba tão importante já não dá mais conta do recado, do que o corpo precisa? Isso tem um nome, e é uma condição bem séria. A gente chama de insuficiência cardíaca congestiva, a famosa ICC. E o mais complicado é que o corpo, na tentativa de se ajudar, acaba se atrapalhando. Ele tenta compensar essa falta de força do coração, mas essas compensações acabam sobrecarregando ainda mais o sistema. Vira um verdadeiro ciclo vicioso, sabe? Uma coisa piorando a outra. Mas olha que interessante, muito antes da farmacologia moderna, a primeira grande ajuda para esses casos veio direto da natureza. E a fonte era uma planta, a dedaleira. Essa linha do tempo mostra a jornada incrível dos medicamentos que vêm dela, os digitálicos. Uma história que começa lá na antiguidade, com gregos e romanos, passa por um médico no século XVIII que percebeu seu uso para retenção de líquido e chega até o século XX, quando ela se consolidou como um remédio-chave para a insuficiência cardíaca. Ok, mas como uma planta faz isso? Para entender, a gente tem que dar um mergulho e ir lá no nível da célula. Pensa assim, cada célula do coração tem uma espécie de porteiro, uma bomba que fica o tempo todo trocando sódio por potássio para manter o equilíbrio lá dentro. É a chamada bomba de sódio e potássio. Agora, olha o que a digoxina, que vem daquela planta, faz. Ela vai lá e bloqueia esse porteiro. Com a porta bloqueada, o sódio começa a se acumular dentro da célula. Esse acúmulo de sódio ativa um outro mecanismo que acaba colocando mais cálcio para dentro da célula. E o cálcio, gente, é o que faz o músculo contrair. Mais cálcio disponível, contração mais forte. É o tal do efeito inotrópico positivo. Só que não é tudo a mesma coisa. Existem variações desses medicamentos. Essa tabela mostra bem a diferença entre a digoxina e a digitoxina. A escolha entre uma e outra é super estratégica e depende muito do paciente, de como o fígado e os rins dele vão processar o remédio. Não dá para usar qualquer. Só que tem um porém, e é um porém bem grande. Toda essa potência vem com risco. A margem de segurança desses remédios é muito, muito pequena. Para se ter uma ideia, até 25% dos cães que são tratados com eles podem mostrar sinais de intoxicação. É um número bem preocupante. E foi justamente por causa dessa linha tênue entre o remédio e o veneno que a ciência correu atrás de alternativas, de ferramentas mais modernas e principalmente mais seguras para fortalecer o coração. E assim a gente chega numa classe mais nova de medicamentos, os inodilatadores. O nome já entrega o jogo, né? Eles têm uma ação dupla. Ino, de inotropismo, para força, e dilatador, de dilatar os vasos. O Pimobandan é o grande exemplo aqui. Ele é tipo um 2 em 1 genial. Primeiro, ele aumenta a sensibilidade do músculo do coração ao cálcio. Então, ele contrai com mais força. E, ao mesmo tempo, ele inibe uma enzima que faz os vasos sanguíneos relaxarem, se alargarem. O resultado final é incrível. O coração bombeia com mais vigor e, de quebra, encontra menos resistência pela frente. É muito mais inteligente. E essa parte de diminuir a resistência, de aliviar a carga do coração, isso, por si só, já é uma outra estratégia de tratamento fundamental. É aqui que entram em cena os vasodilatadores. O nome também já diz tudo, né? Eles dilatam os vasos sanguíneos. E como esse diagrama mostra, existem vários caminhos para se chegar nesse resultado. Mas o objetivo é sempre o mesmo, deixar os vasos mais relaxados, o que diminui a pressão e, consequentemente, o esforço que o coração precisa fazer. E para isso, os veterinários têm várias cartas na manga. Eles podem usar, por exemplo, os inibidores da ECA, que basicamente bloqueiam um hormônio que manda os vasos se apertarem. Outra opção são os bloqueadores de canal de cálcio,
que impedem o cálcio de entrar no músculo do vaso, fazendo ele relaxar. Ou até mesmo inibidores de PDE, como sildenafil. São caminhos diferentes que levam ao mesmo lugar, um trabalho mais leve para o coração. Ok, então a gente tem remédios que aumentam a força, remédios que aliviam a carga. Como é que o veterinário escolhe o que usar e quando? Não é no chute, claro. É tudo parte de uma estratégia muito bem definida que depende do estágio em que a doença está. E o mapa para essa estratégia é este aqui. É o sistema de classificação do Colégio Americano de Medicina Interna Veterinária. Ele divide a doença em estágios que vão do A, que é um paciente com risco, até o D, que já é o estágio final da doença. Então, vamos ver um exemplo prático. No estágio B2, quando o coração já mostra alguma alteração, mas o animal ainda não tem sintomas, o tratamento pode começar com um inibidor da ECA, para já ir aliviando o trabalho. Agora, se a doença progride para o estágio C, quando os sintomas de congestão aparecem, aí o arsenal aumenta. Entra o pimobendan para dar força, entra um diurético para tirar o excesso de líquido, a estratégia muda. No fim das contas, tudo se resume ao que essa frase diz. O objetivo de todo esse tratamento, de todo esse kit de ferramentas, é um só: melhorar a condição clínica do paciente, restabelecer a função do coração e, acima de tudo, devolver a ele a qualidade de vida.